Olá, nós vamos hoje falar a respeito do poder constituinte. O poder constituinte é o poder de criar, de modificar, de revisar, revogar ou adicionar algo à Constituição. Poder constituinte, por outro lado, é o poder de criação de um novo Estado por meio da Constituição. É o poder instituidor do Estado. Também é compreendido como um poder de direito, tendo por fundamento o direito natural, que é anterior ao direito do Estado. O poder constituinte, na verdade, é aquele capaz de editar uma Constituição, estabelecendo uma organização jurídica fundamental, dando forma ao Estado, constituindo poderes e criando normas de exercício de governo, tal qual o estabelecimento de seus órgãos fundamentais, os limites de sua ação, as bases do ordenamento econômico e social. O poder constituinte causa um rompimento com a ordem jurídica anterior, fazendo com que o Estado precedente, a que o povo estava sendo submetido, seja substituído por uma nova legitimação maior, através de sua Carta Magna. Nos Estados Federativos, é também o poder responsável pela criação das constituições estaduais. É aquele que também é responsável pela reforma da Constituição. O titular desse poder, na verdade, é o povo, representado por um órgão colegiado determinado Assembleia Nacional Constituinte, composta pelos membros das casas legislativas que foram eleitos pelo povo e que sabem que têm essa atribuição, assim como aconteceu com a Constituição de 1988. Para que se tenha uma nova Constituição, por necessidade ou clamor do povo, temos a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte é um órgão temporário que se reúne para a elaboração da Constituição de um país. Como é composta para criar um novo ordenamento jurídico, a Assembleia Nacional Constituinte só existirá uma vez. Todavia, uma Constituição também poderá ser imposta, neste caso, chamada de outorgada. O poder é exercido de acordo com a vontade do governante, como ocorreu nas Constituições de 1824, 1937 e 1967, inclusive a Emenda Constitucional número 1 de 69. Relativamente ao poder constituinte, podemos afirmar que existem duas espécies: poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Poder constituinte originário, ele pode ser de duas formas: pode ser histórico ou revolucionário. E o derivado pode ser reformador, decorrente e revisor. Então, relativamente ao poder constituinte originário. O poder constituinte originário, histórico, é aquele que edita a primeira Constituição e estrutura o Estado. São os que criam um Estado novo, quando nunca existiu outro anterior. Tal poder cria sempre a primeira Constituição de um país. Por outro lado, o poder constituinte revolucionário é o poder responsável pela criação das constituições que se sobreponham à primeira, posto que já decorrem de outra anterior. Poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, também chamado de constituído ou de segundo grau, então nós vemos que o poder constituinte originário, também chamado de primeiro grau. O derivado, constituído ou segundo grau. Ele poderá ser reformador, decorrente e revisor. Quando ele é reformador, reformador é o poder criado pelo poder constituinte originário, é o que garante a possibilidade de reforma da Constituição, nos termos delineados por ela, que determina as limitações constitucionais. Então, o reformador, ele vai vir para reformar a Constituição. As reformas, elas são realizadas por emendas constitucionais
que podem substituir texto já determinado, acrescentar situações novas ou mesmo revogar as já previstas no texto original. Substituir um texto por outro, na verdade, o texto anterior tratava de uma forma, passa a tratar de outra. Revogar uma situação significa simplesmente fazer com que deixe de existir aquele artigo, parágrafo, inciso ou a linha. O poder constituinte derivado decorrente também suporta diversas limitações. É o poder atribuído aos Estados-membros e ao Distrito Federal para se auto-organizarem de acordo com suas próprias constituições, desde que respeitados os princípios da Constituição Federal. O exercício do poder constituinte decorrente foi atribuído às assembleias legislativas. Os estados são autônomos e possuem capacidade de auto-organização, auto-administração, mas não são soberanos porque precisam respeitar a Constituição Federal. Eles podem se auto-organizar, porque a própria Constituição determina isso. Todavia, eles não são soberanos, porque eles devem respeitar os princípios da Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 25, determinou que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições que adotarem. Porém, devem respeitar os princípios da Constituição Federal. Já no artigo 29, a Constituição Federal determinou que o município rege-se por lei orgânica e impôs a forma de elaboração e quórum para aprovação, ressalvando que a lei orgânica deverá respeitar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do Estado. No mesmo diapasão, no artigo 32, a Constituição Federal também determinou a forma de elaboração da Lei Orgânica do Distrito Federal, respeitando os princípios da Constituição. Ainda no artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, foi fixado que cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaboraria a Constituição do seu Estado, no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal. Todavia, deveriam respeitar os princípios da Constituição Federal. As constituições estaduais, elas também são alteradas por emendas constitucionais, e as leis orgânicas do município são alteradas por emendas à lei orgânica. Também no poder constituinte decorrente, apesar de ter determinado auto-organização, a Constituição Federal criou limitações. Estas são denominadas de limitações vedatórias, limitações mandatórias e os princípios constitucionais sensíveis. A limitação mandatória está no artigo 37 da Constituição. E ela determina expressamente que o Estado cumpra determinadas situações para se auto-organizar. Por isso ela é mandatória. Ela impõe que o Estado cumpra determinações para que possa se auto-organizar. A limitação vedatória, ela está no artigo 35 da Constituição. A Constituição ela não permite que o Estado se contraponha à autonomia dos municípios. Mas, no artigo 35, eu encontro exceções. Essas exceções são os casos de intervenção dos estados nos municípios. E depois temos as limitações aos princípios constitucionais sensíveis, que são elencados no artigo 34, inciso 7, da Constituição Federal, para a preservação da ordem constitucional. Depois, vemos o poder constituinte derivado revisor. Então, o derivado revisor é um procedimento único e mais simples que o da reforma constitucional. A Constituição Federal autorizou a realização de apenas um procedimento de revisão constitucional. Essa revisão
aconteceria após 5 anos da promulgação da Constituição. Iniciado o procedimento de revisão e terminado seu prazo, qualquer outra alteração na Constituição somente pode ser feita por emenda constitucional. A revisão constitucional, ela destina-se à adaptação da Constituição à realidade que a sociedade aponta como necessária. Então, na verdade, eu não conheço ainda os problemas. Eu vou conhecer os problemas analisando a Constituição e o que eu tenho agora dentro da minha realidade social. A emenda de revisão é uma alteração formal e global da Constituição, durante o prazo determinado, onde poderão ser alteradas todas as situações que se encontrarem em desacordo com a realidade social. Conforme o artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para emenda de revisão não foi prevista a forma de apresentação de propostas. Todavia, a Resolução número 1 do Congresso Nacional de 1993 determinou que a proposta poderia ser apresentada por qualquer congressista ou representação partidária que tivesse representação no Congresso. Seria, então, apresentada, nesse caso, por meio de um líder. Antes de nós prosseguirmos com o tema, vale lembrar que para ter representação no Congresso, o partido político precisa ter, em exercício do mandato, pelo menos um deputado federal ou um senador. Caso o partido político não tenha nenhum deputado na Câmara ou nenhum senador exercendo o mandato, o partido político não terá representação no Congresso. O artigo 3º do ADCT, ele tratou sobre a aprovação, determinando que a emenda de revisão deveria ser aprovada por maioria absoluta do Congresso Nacional e em sessão unicameral. Então, já começo a notar algumas situações. A emenda de revisão, ela não pode ser feita sempre, ela teve prazo para ser feita e foi 5 anos após a Constituição. E efetivamente foi feita. Segunda coisa que eu observo, não sabia quem poderia eventualmente apresentar as propostas. Precisou a resolução número 1 dizer quem é que apresentaria a proposta. E outra coisa, ela vai ser aprovada, a emenda, por maioria absoluta do Congresso Nacional. Mas o interessante é que é uma sessão unicameral, porque será pelo próprio Congresso Nacional. Portanto, a promulgação, ela deve ser feita pela mesa do Congresso. O interessante para nós podermos aprender essa matéria é ir na Constituição, ir em cada emenda e observar como é a estrutura de uma emenda constitucional, como é uma emenda de revisão, quem promulga, quem assina. Isso é importante para que possamos facilitar o entendimento dessas questões. A Resolução número 1 do Congresso Nacional de 18/11/93, ela disciplinou as regras para a revisão e determinou o encerramento dos trabalhos para o dia 15 de março de 94, quando seria convocada sessão solene para promulgação. Foram promulgadas, então, 6 emendas de revisão naquela época, sendo a emenda de revisão número 1 foi em 1º de março de 94. E as outras 5 emendas, elas foram todas promulgadas no dia 7 de junho de 94. Durante o período de promulgação de revisão, não houve promulgação de emenda constitucional. Então, quando nós vamos à Constituição na parte das emendas, nós observamos que vínhamos vindo com emenda constitucional. Surgiu a primeira emenda de revisão, a segunda até a sexta. Não teve nenhuma emenda constitucional nesse meio. Depois voltaram as emendas constitucionais. A emenda de revisão ela foi prevista no artigo 3º do ADCT, que determinou de forma clara que a revisão seria, como já dito
anteriormente, realizada após 5 anos. Cumpre ressaltar que não é mais possível realizar emenda de revisão, haja vista que já foi realizada. Todavia, ao se buscar matérias publicadas pela imprensa, é possível identificar que, desde 2007, alguns representantes e até governantes tentaram de toda forma uma nova Assembleia Nacional Constituinte, para se ter uma nova Constituição. O objetivo era criar uma nova Constituição Federal. Como não foi possível, mesmo tão bem orquestrado quanto foi o desejo daqueles governantes da época, passaram então a falar em uma nova revisão constitucional. Efetivamente, nos últimos anos, muito se ventilou, até pelo próprio Senado Federal, acerca de uma revisão constitucional. Todavia, o STF, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, determinou a impossibilidade de dupla revisão. Essa decisão do Supremo se deu numa ação direta de inconstitucionalidade que teve o seguinte teor. Então, ao Poder Legislativo Federal, Estadual, não está aberta a via da introdução no cenário jurídico do Instituto da Revisão Constitucional. Isso foi proferido na ADI, número 1722, o relator é o ministro Marco Aurélio, o julgamento se deu em 10/12/97 e foi em plenário, lógico, e foi publicado no Diário da Justiça de 19/9/2003. Pelo entendimento do STF, que é o guardião da Constituição, não existe sequer a possibilidade de alteração da Constituição por meio de revisão constitucional, nem mesmo por meio de plebiscito, porque seria inconstitucional. Então, tudo isso que falam realmente não é possível, porque seria inconstitucional. Portanto, não é constitucional uma dupla revisão. O máximo que poderemos ter, enquanto esta Constituição vigorar, serão emendas constitucionais que se submeterão às limitações constitucionais. Hoje nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos tratar sobre o poder constituinte derivado reformador. Aí sim, falando acerca das emendas constitucionais. Até uma próxima oportunidade.